Ei, aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Quinto Imperador e dessa vez a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente. Já que a gente não tem capítulo essa semana, a gente vai fazer um vídeo, né, no caso eu, fazer um vídeo sobre os spoilers do 1037. Eu não pretendo fazer isso sempre, mas é que esse capítulo ele parece bem interessante por diversos motivos e eu acho que ele pode ser um dos melhores capítulos da Guerra de Wano no geral. E talvez até um dos melhores de One Piece. Temos bastante coisa para discutir, então se você gostar, deixe seu like, seu comentário e se inscreve nesse canal aqui para outros vídeos próximos, teorias e bora pro vídeo. Começamos pelo nome do capítulo, Shuron Hake. O nome em japonês pode ser traduzido aproximadamente como 8 trigramas divinos do Sake do Dragão. É uma variante do Haimei Hake já utilizado diversas vezes por Kaido. Estranhamente parece ser uma versão evoluída do Haimei Hake e ele aparentemente vai usar isso bêbado, né? Já que fala sobre Sake e tal. E é meio estranho porque quando o Luffy enfrentou o Kaido pela primeira vez, quando ele estava bêbado, ele não parecia ter tanta velocidade, então talvez pode ser um golpe mais violento do que como o próprio Haimei Hake, né? Que foi um golpe rápido, que deu um certo blitz na velocidade do próprio Luffy no Gear 4, que ele não conseguiu reagir. Então isso vai ser bem interessante, né? No próprio capítulo a gente vê que o fim do festival na Capital das Flores está se aproximando. Quanto mais tempo passa, o Onigashima se aproxima de cair na ilha de Wano e a gente vê um certo resumo sobre as coisas que estão acontecendo. Yamato tentando parar os explosivos, com um demônio criado por Kanjuro descendo, né? A gente provavelmente deve ver alguma da parte do Orochi também, que querendo ou não ele tem que ao menos ser derrotado, né? Eu queria que ele morresse, já que encerraria a trama dele, principalmente seria uma vingança por tudo que ele fez com o Oden e com a sua família, né? E a gente ainda tem algumas pequenas lutas para terminar, como por exemplo a do Fukurokujo contra o Raizou, que por algum motivo ainda está rolando. Além da principal parte, que é a queda dos dois Yonkou, né? Como a gente já viu a CP0 falando, nada importa sobre esses personagens que perderam, Queen, King, nada disso vai importar se os dois maiorais da guerra não forem derrotados. Então, Kid, Law e Luffy têm um grande caminho pela frente. Kid e Law parecem estar tendo dificuldades juntos, né? Apesar de terem mostrado seu despertar, a Big Mom, ela provavelmente vai ter algumas cartas na manga para enfrentar os dois. E vai ser interessante porque, como eu já disse, eu acho que ainda vai ter influência dos Mugiwaras que não participaram ativamente da guerra, como o Sop, Brook e Chopper, e que eles provavelmente vão ser impactantes nessa luta contra a Big Mom, que na minha opinião cairá ainda em um ano, né? Teve uma teoria que ela poderia cair em Obaf depois, mas eu acho que em um ano é o ponto perfeito para ela ser derrotada, porque é a mudança do mundo, né? A gente viu alguns arcos atrás que a mudança, né? Até propriamente em um ano, na verdade, né? A gente estava vendo Fujitora falar em Dressrosa que os sistemas dos Chichibukai iam ser abolidos. E em um ano a gente volta, né, com a caça dos Chichibukai sendo feita e um sistema, uma nova mecânica, né, um novo poder, digamos assim, né, que a gente tem os 3 poderes, os Yonkou, a Marinha, junto com o governo mundial, e os Chichibukai. Os Chichibukai vão ser repostos pelo novo sistema do Vegapunk, né? As novas armas criadas por Vegapunk, como por exemplo o Kuma é uma delas. Ele provavelmente melhorou ainda mais os pacifistas a um ponto que a gente ainda não chegou a ver, né? Que eu até fiz uma teoria sobre isso relacionado com as Akumas no Mi. Se você quiser ver, eu vou deixar o card aí, só você clicar lá depois desse vídeo aqui. Então a gente vê, né, a luta, um pouco da luta do Kaido contra o Luffy e essa habilidade do Kaido sendo utilizada enquanto ele está bêbado, né? Como eu disse, isso parece ser uma questão importante, né? Junto com o fato de que ele vai mudar as suas emoções
emoções durante a batalha contra o Luffy. Então ele passa por timidez, tristeza, choro e raiva. São as que estão ditas aqui nos spoilers. Essa habilidade, ela é dita que parece ser uma técnica do modo mestre de Kaido, modo mestre bêbado de Kaido. Então a gente não sabe se ela é uma técnica, né, de, vamos dizer assim, buff ou de ataque realmente, né? Por ser uma variação do Jaime Hake, eu acredito que seja de ataque, por isso que eu acho que pode ser uma arma mais violenta. E a gente tem um corte nessa parte dos spoilers que só fala sobre o fato dele estar alcoolizado, e depois a gente tem uma troca de golpes entre ele e o Luffy. Um outro golpe nomeado do Kaido chamado Gundari Ryuzeigan, e o golpe do Luffy chamado Gomu Gomu no Rock Gatling. A gente viu, né, que o Rock Gun utilizado pelo Luffy no capítulo 1000, ele teve, né, uns resquícios de fogo parecido com o Red Rock. E só me corrigindo aqui, não é Rock Gun, né? Perdão, é Red Rock. Ainda assim, eu não sei se a questão do Red é um motivo principal pelo fogo estar saindo do golpe. Eu acho que pode ser algo a mais, como também no último vídeo que eu fiz sobre a possível nova forma do Gear 5 do Luffy. Então, caso você queira ver, é só entrar aí no canal e ver o último vídeo, é uma teoria bem interessante. Continuando, a gente muda de cena para Pangeia, o castelo de Pangeia, Mary Joyce, e a gente vê os Goroseis falando sobre a Nico Robin, né? A gente não tem muita informação sobre isso, os spoilers estão bem na fase inicial, devem sair mais provavelmente na próxima terça-feira, mas a gente pode supor algumas coisas, né? Eles falando sobre uma possível necessidade de alcançar a Nico Robin, de capturar ela, né? Já que ela é a chave para qualquer um desses personagens conseguir chegar no One Piece. Sem ela, não adianta. A Purin não vai resolver o problema da Big Mom com os poneglyphs e nenhum outro personagem vai. Então ela vai ser meio que o centro das atenções no final dessa guerra. E como provavelmente o Luffy vai ganhar, né? É meio que óbvio por ser shonen, ela vai ter, né, a sua recompensa bastante aumentada, já que todos irão estar atrás dela. Os Gorosei podem estar falando sobre, por exemplo, precisamos capturar ela porque quem ganhar esta guerra provavelmente deve ter aí o que? 3 poneglyphs, 3 Ryu poneglyphs. Estarão a um passo de conhecer a história real do mundo, faltando só um poneglyph, né? Então o caminho para chegar em Laugh Tale vai se encurtar muito, né? A gente sabe que ao final de um ano One Piece vai estar indo para o seu final. Teremos aí provavelmente mais 2 guerras, 2 grandes lutas do Luffy, né? Mas a partir daí a gente está na reta final. Então a Robin é a chave para todos esses pontos se conectarem aonde a gente quer mais chegar, que é o próprio tesouro One Piece. E aí a gente vê a parte mais interessante, o que mais interessa desse capítulo, a luta entre o Luffy e o Kaido. Claro, é um ponto fortíssimo, eu acho que tem chance de ser uma das melhores lutas de One Piece, se não a melhor, né? Na minha opinião, a troca que já teve entre os golpes de Haki do rei dele já é algo incrível. Mas a gente tem uma sombra avistada pelos navios de guerra da marinha, pela Cypher Pole, mais especificamente, uma grande sombra que é tratada como uma sombra gigante, né? E eles citam que uma Akuma no Mi, né? Eles falam sobre uma Akuma no Mi que virou uma lenda, que não despertava durante muitos séculos, e acaba que o governo mundial deu outro nome a ela, né, novamente distorcendo a verdadeira história para não mostrar, né, o verdadeiro perigo que ela pode ser para eles ou para qualquer outra, para não provavelmente amedrontar a população, mas muito mais para não dar perigo a eles, né? Imagina se outros piratas sabem da verdade sobre essa Akuma no Mi. E isso faz bastante sentido, né? Sobre outra teoria que eu também já trouxe aqui no canal, sobre a idade dos Goroseis e de Insama.
né? Eu já falei aqui, e se eles estão falando de algo que aconteceu há séculos atrás, como que eles sabem disso? Será apenas pelas histórias do governo mundial? Eu acredito que de fato eles sejam, né, não imortais através da luta, né? Se eles forem derrotados e, por exemplo, uma espada atravessar eles, eles podem morrer. Mas a questão da idade, o tempo não passa para eles, ou se passa, é tratada de uma maneira diferente lá no castelo de Marejoice. A gente vê que, por exemplo, lá tem a parte da Insama, que tem a plantação dela, e normalmente lá não cresce plantas. A gente já viu um pouco sobre isso, né? Eu vou deixar o vídeo da minha teoria também aqui no card. Então, como que eles veriam isso se não, né, por esses séculos atrás? E essa sombra, né, aparecer agora também faz muito sentido, porque, né, a gente está chegando no tempo dito por Roger, né? Por que eles não poderiam ser as pessoas que iriam mudar o mundo? Por que os piratas dele não seriam aqueles que virariam o mundo de cabeça para baixo? Por que seria necessário esperar 20 anos? A sombra talvez esteja ligada a esse tempo. A gente sabe que um certo ser estava pagando pelos seus crimes, vagando pela terra sem conseguir parar e carregando uma cidade muito importante para a história de One Piece nas suas costas. Cidade essa que é extremamente ligada com o Wano. A sombra é de alguém gigantesco e o capítulo termina revelando a identidade da sombra vista pelos navios. Eu já estava pensando sobre o que seria essa sombra. Eu tinha algumas ideias, falaram para mim, né, eu estava discutindo com alguns amigos sobre a possibilidade o que poderia ser essa sombra, e algum deles levantou a possibilidade de ser aqueles monstros que apareceram no final do Thriller Bark, mas não faria muito sentido. E infelizmente, antes de eu fazer o vídeo, eu acabei tendo alguns problemas e eu precisei esperar. E acabou que saiu o spoiler de quem é a sombra. A sombra é nada mais nada menos do que Zou. Mas exatamente não é obviamente Zou, porque Zou é a ilha. Zunisha, sim, o elefante gigante que carrega a ilha nas costas e que está pagando por seus pecados ao longo de sua vida, andando infinitamente pela terra, né? Finalmente ele chegou, né, ao Wano. Muitas pessoas especulavam isso no início da guerra e de tudo mais, e se tornou realidade. Ele está indo para lá. Com que motivo a gente ainda não sabe, mas obviamente a gente sabe que o Zou e o Wano possuem muitas conexões, né? Toda essa questão da lua, do amanhecer e dos Minks serem tão próximos assim aos Kozuki. Então eles têm uma forte conexão, e a gente vê que a chegada desse monstro pode impactar muito a guerra, né? Seria bom a gente também conseguir saber algumas outras informações sobre por que Zunisha está lá, né? A gente provavelmente vai descobrir isso agora, falando um pouco mais sobre essa lenda, sobre essa possível Akuma no Mi. Não foi especificado se a Akuma no Mi que os Gorosei estavam falando era exatamente de Zou, né? No caso de Zunisha. Mas se for, como que isso é uma Akuma no Mi? É uma Akuma no Mi que é um elefante gigante? Uma cidade? Será que a baleia controla o elefante de alguma forma, né? A gente vê que ele tem olhos, então a gente tem bastante coisa para tirar disso, muita coisa realmente interessante para a gente entender por que Zunisha está lá. E eu acho que os próximos capítulos serão incríveis. A gente está caminhando finalmente para o final da Guerra de Wano, então aproveitem cada capítulo que passa, porque infelizmente está chegando no final essa grande jornada de One Piece. E pode ser até interessante, né, fazer um vídeo falando exatamente sobre Zunisha. Eu vou dar aqui a minha mera opinião sobre por que esse elefante está andando, né? A gente sabe, e foi dito por Miyagi, que é o doutor dos Minks,
que ele estava andando não para sempre, sem rumo, mas sim para uma certa localização. E por isso a questão do tempo do Roger é tão impactante. E aí a gente se pergunta, por que Zou precisava chegar em Wano para algo de mudar o mundo realmente acontecer, né? A gente sabe que o Luffy está destinado a trazer o amanhecer para o mundo, mas essa conexão entre os dois, será que o Zunisha de alguma forma vai mudar a fisionomia, né? Lá de Wano, será que ele vai se juntar à ilha, né? A gente sabe que é uma ilha que ela tá mais em cima porque ela tem aquelas correntes. Será que ele consegue, né? Ou será que ele é muito maior que a ilha? A gente sabe que ele é maior que a ilha, né? Mas ele está chegando lá e vai ser muito interessante ver sobre isso. Os crimes dele feitos no século perdido são coisas a se debater, né? Quais foram os crimes de Zunisha? Por que Zunisha foi sentenciado a andar eternamente até o amanhecer? Será que isso foi uma punição, né, de alguém que impediu o avanço, né, dos D, por exemplo, no século passado, no século perdido, e por isso conseguiu manter ele nessa sentença? Ou será que foi algo relacionado ao próprio Joy Boy? A gente sabe que ele tem uma carta de desculpas para os Homem-Peixe, então talvez ele tenha sido um dos fatores para o Zunisha ter recebido essa sentença. E as cartas de Joy Boy, né, tudo que ele deixou para trás também seria deixado para esse exato momento, que é 20 anos após a chegada do Roger. Teríamos um pirata que iria mudar todo o caminho de One Piece. E esse é Luffy do Chapéu de Palha, agora na luta contra Kaido, para quem irá vencer e se tornar o novo Joy Boy. E, bom, essa próxima semana a gente pode voltar a falar aí sobre o Zunisha, sobre os crimes dele, a relação dele possivelmente com o Joy Boy, por que ele foi sentenciado, sobre essa Akuma no Mi. A gente tem bastante coisa para falar, bastante coisa para teorizar, né? Zunisha é algo muito grande para One Piece e ele mal apareceu. A gente está caminhando para o amanhecer do mundo e eu acho que chegando no clímax da guerra, no momento mais absurdo dela. Então, se vocês gostaram e querem me apoiar, eu agradeço muito se puderem deixar o seu like, seu comentário e se inscrever nesse canal, me ajuda muito de verdade. Um abraço, valeu, falou e eu fui.